Olá, meus irmãos, a gente está estudando esse trimestre sobre a Santíssima Trindade. E hoje a gente vai para a aula de número 3. O Pai enviou o Filho. O texto áureo nosso se encontra em 1 João 4,9, dizendo assim: nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Aqui a gente tem o texto áureo João 3,16, que vai ser o ponto da lição de amanhã, 1 João 4, Gálatas 4. A gente tem alguns objetivos que a lição pede para a gente tratar, que seria o primeiro, compreender que o envio do Filho é a maior prova de amor de Deus Pai, reconhecer que a vinda de Cristo ocorreu na plenitude do tempo, segundo o plano eterno de Deus, e identificar a atuação da Trindade na execução e aplicação da salvação. Aqui um detalhe interessante. A gente tem o primeiro ponto, o amor incondicional do Pai. O amor incondicional. Aí o detalhe interessante. Quando a gente vai estudar, não seja a Bíblia ou um livro ou qualquer coisa, a gente tem que tomar o cuidado para não jogar todo o peso da interpretação apenas em uma palavra, ou estudar a palavra isolada ou a morfologia dessa palavra. O que acontece? Quando a gente estuda, por exemplo, a Bíblia em língua portuguesa, ela vai dar para a gente um entendimento. E quando a gente vai estudar se tratando do Novo Testamento, por exemplo, em grego você tem mais de uma palavra, mais de um sentido para uma só palavra. A lição nossa, falando do amor incondicional do Pai, ela vai tratar a respeito da palavra amor, usando o verbo grego agapau. Aqui é um detalhe interessante, porque quando você lê assim, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Amor, em língua portuguesa, é amor. Agora, no texto grego, existe pelo menos principais, pelo menos que a gente conhece, pelo menos duas palavras principais para amor, que são os mais conhecidos aí no nosso meio. Já que a Bíblia está usando a palavra agapau, aí a gente tem dois significados para a palavra amor. Dentro da Bíblia, por exemplo, a gente encontra o amor filéu. Isso eu quero tratar com vocês só esses dois tipos que são os mais conhecidos. Você tem o amor filéu e o amor ágape. Aí você tem o amor filéu de filia, que vai dar uma ideia de amizade, carinho, amizade, carinho, tanto que vai tratar na questão de sentimentos e assim por diante. Quando que a palavra amor, traduzido o texto grego usando a palavra ágape, de agapau, que é o que a gente está tratando aqui, ela vai dar uma ideia de amor incondicional, sacrificial. E é exatamente esse amor que Deus teve para Jesus vir à Terra. Há um detalhe interessante, a gente tem na Bíblia esses dois tipos de amor, tem. A gente tem esses dois tipos de amor, inclusive, em um só texto. Você lembra? Não lembro se é Mateus 21, seja Mateus 21, quando Jesus fala com Pedro: tu me amas, Pedro? Olha que interessante. Quando Jesus chega para Pedro, ele vai perguntar 3 vezes para Pedro se o Pedro ama ele, certo? A primeira vez que Jesus pergunta para Pedro, ele usa o verbo ágape, a palavra ágape, para tratar a questão do amor. Então ele diz assim: agapaz-me, Pedro, ou seja, Pedro, tu me amas com amor incondicional? Olha que interessante. O Pedro vai responder, ele vai dizer, files-me, Senhor. Ou seja, ele vai dizer assim, resumindo, bem no português, bem claro, simples pra gente, ele vai falar assim para Jesus: Jesus, amor ágape, amor sacrificial, amor incondicional, eu não tenho. Eu só tenho amor filéu. O que é amor filéu? Eu apenas gosto de ti. Entende a diferença entre o amor ágape, que é um amor sacrificial, um amor incondicional, quando que o amor de Pedro, no caso do texto que a gente está tratando aqui, que é o amor filéu, é só uma ideia de amizade, carinho e afinidade, eu apenas gosto. E olha que interessante, na segunda vez que Jesus vai perguntar para Pedro, Jesus pergunta a Pedro: ô Pedro, agapaz-me? Ama-me a ponto de dar a tua vida por mim?
o Pedro falar assim, não, Senhor, filhozinho, só tenho amor filéu, ou seja, eu apenas gosto do Senhor, eu apenas tenho um carinho pelo Senhor, eu apenas tenho um afeto pelo Senhor. Um detalhe interessante, quando você lê a Bíblia no Novo Testamento no grego, a terceira vez que Jesus vai perguntar para Pedro se Pedro ama ele não usa o amor ágape, ele usa o amor filéu para Pedro. Fileis mi, Petros, gosta de mim, Pedro? E aí ele vai se entristecer e ele fala assim, mesmo assim apacenta as minhas ovelhas. Por que eu trouxe para você? Porque em texto grego você tem mais de um sentido para uma palavra, ou seja, só nesse texto que a gente tem aqui você tem dois tipos de amor. Aí quando a gente leu a nossa verdade prática, aqui nosso textuário dizendo melhor, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, este amor aqui é amor ágape, que só Jesus tem para dar, amor sacrificial, a ponto de dar a vida por alguém. E assim, quando Jesus fala assim, um novo mandamento vos dou que ame, ou 1 Coríntios 13, que precisa do amor ali, amor ágape, entendeu? Vai além do que a gente está acostumado a pensar. Então, já de início que a gente está estudando Trindade, é interessante você não julgar todo o contexto em cima de uma só palavra, porque uma palavra tem mais de um significado, como a gente tratou aqui o verbo, a palavra amor aqui no sentido de ágape. Se eu usar todas as palavras para amor, para sentimento, para Jesus, seria a mesma coisa que eu chamar um mecânico para construir uma casa. Pode até sair, mas não vai ficar legal. Então esse cuidado você tem que ter quando você for estudar a Bíblia. Então assim, a palavra ágape aqui, você já sabe que ele dá essa ideia pra gente de amor. E aí a lição vai dizer assim, que ensina que o amor de Deus não foi motivado pelo mérito humano. Ele amou o mundo rebelde e perdido e enviou seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Logo então a gente já entende que Jesus por ser enviado por Deus, isso não é a subordinação, não. Ele assumiu a natureza humana e voluntariamente aceitou a submissão, e a gente tem vários e vários textos mostrando que Jesus é Deus. Então a gente precisa analisar o contexto todo de um livro. Então a primeira parte que a gente trata o amor incondicional do Pai, que a gente já entende que aqui a gente está falando do amor ágape, o amor ágape que vai tratar nisso aí. Então o primeiro ponto, acredito, em amor incondicional, usando o verbo grego agapau ali, o amor ágape, a gente já sabe do que se trata, e esse amor alcança toda a humanidade. Toda a humanidade é alcançada por esse amor de Jesus Cristo. Tanto que ele vai escrever que Deus amou o mundo de uma tal maneira, esse amor aqui ágape, para que todos aqueles que nele crê. E a gente tem uma iniciativa soberana de Deus. Desde a eternidade, antes da queda do Éden, Deus traçou um plano de redenção através de Cristo, ou seja, o plano para a nossa salvação. Quando a gente tem assim a escrita no nosso texto da nossa lição que desde a eternidade Deus traçou um plano de redenção, não é que Deus tinha um plano B, que quando aconteceu do Adão cair, Deus colocou a mão na cabeça e falou assim, agora o que a gente vai fazer? Não. Simplesmente Deus não é pego de surpresa de maneira nenhuma. Desde que a nossa mente consiga voltar atrás na questão da eternidade, Deus já existia. E exatamente, eu quero deixar isso aí para o ponto de número 3, para a gente tratar essa questão de Deus, de Jesus, da eternidade assim adiante. Então o Filho sempre foi o plano para a salvação do homem. Mesmo Deus sabendo que o homem iria pecar, Cristo sempre foi a salvação planejada para o homem. A Escritura já relatou para a gente o amor divino que antecede qualquer atividade humana ali. Mas Deus nos amou quando enviou o seu Filho para nos salvar aí. Então essa iniciativa, ela é de Deus, de Jesus vir e salvar o homem. Já foi um plano que estava planejado
a nossa mente não consegue voltar a quando esse plano foi planejado, porque o tempo precisou ser contado em algum momento. E quando isso aconteceu, Jesus já era Deus, aonde a nossa mente consegue entender. Aí a gente tem o envio do Filho e a questão da Trindade. Se você não assistiu às outras aulas que a gente teve na relação da Trindade, logo você se lembrará que a palavra Trindade ela veio através de um dos pais da igreja pelo nome de Tertuliano. E a gente consegue, aí as pessoas falam assim, mas se não tem palavra Trindade, como que é a Trindade? A gente consegue encontrar para as três pessoas, a gente consegue encontrar textos para as três pessoas como pessoas divinas. A gente fala pessoa por causa do sentimento e intelecto. Ou seja, a gente já tratou isso aí, a gente falou isso aí, mesma coisa que um CNPJ com 3 sócios ali. Sem contar que quando a gente lê os textos, por exemplo, de Gênesis 1, no princípio, Senhor, Deus criou os céus e a terra, a palavra Deus é Elohim. Ali, Elohim é plural, se fosse singular ali seria Eloá. Então a gente já consegue entender que a Trindade, a gente encontra no primeiro capítulo da Bíblia as três pessoas da Trindade ali. A gente trata essa primeira questão dessa doação da pessoa de Jesus vir ao mundo. Isso aqui não é hierarquia, porque isso a igreja já rebateu há muito tempo atrás ali. Não se trata de hierarquia, porque os três atuam, os três têm um plano na história da redenção ali. A mesma natureza divina. E olha que interessante, aí a gente tem o texto de João capítulo 1 ali. João 1, a leitura de João 1 em grego ele é muito importante. Só ele é assim em português. Se divide em 3 pontos. João capítulo 1. No princípio era o verbo. E o verbo era Deus. 2. E o verbo estava com Deus. 3. 3 pontos se divide nesse texto. Quando você vai ler em grego, está ali em larre em logos. Essa palavra aqui, tratando esse em aqui, ele vai estar num tempo imperfeito que a gente está tratando a palavra estar ou estava ali. Ele estava, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. A palavra estava, ela está em um tempo imperfeito. O que é um tempo imperfeito? É uma ação que que começou em que dura muito tempo e que não tem fim. Ou seja, por isso está no imperfeito, indicando uma duração anterior ao princípio ou à criação. Logo, a gente poderia traduzir a partir do texto grego, dizendo assim que quando todas as coisas de Gênesis 1 foram criadas, o verbo já existia. Jesus já existia, porque o texto, o texto em ali, que é o verbo estar ou estava, ela está no tempo imperfeito, ela indica que já existia uma duração muito antes do tempo existir. E logo, aqui a gente já tem uma inferência de Jesus Cristo estando muito além de qualquer criação. Então, o texto não dá ali. A segunda parte, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus ali. Aí a gente tem em rologos, cairologos, em prostonteon ali. A palavra estava com Deus ali dá uma ideia pra gente de um relacionamento face a face da pessoa de Jesus Cristo com Deus. A palavra com ali do texto em português, que é prós em grego ali, dá uma ideia de estar lado a lado um com o outro desde o princípio. E aí os testemunhos de Jeová e algumas outras seitas vão tratar assim: mas a palavra ali, kaifeos, em rologos, ali não tem um artigo determinando. Dá-se a entender que é um Deus, como eles fizeram ali. Não, mas isso aí não tem. A própria gramática do Dr. Daniel B. Wallace ali, ela até indica ali um substantivo anartro, que é uma conversa para outro tempo, Então essa ausência de artigo não segura em nada, não muda em nada ali. Então você já tem só em João capítulo 1, verso 1 ali, a pessoa de Cristo sendo uma pessoa e a de Deus sendo outra pessoa. Duas pessoas somente
nesse texto, mostrando que ele é anterior, que Jesus é anterior à própria criação ali. Aí, tratando mais um pouco, a gente tem essa dinâmica, revela uma harmonia na unidade da Trindade, ou seja, eles são três pessoas usufruindo de um mesmo poder, assim como já foi falado nas outras lições que foi gravada a 1 e a 2 até. Questão de unidade, eles atuam iguais, E quando ele diz assim, eu e o Pai somos um, eles são um em unicidade. Você tem assim, um homem vai casar com uma mulher e são duas pessoas, macho e fêmea, mas diante de Deus é uma só pessoa ali. Então é interessante essa parte. Aí a gente finaliza o terceiro ponto e começa o segundo ponto. Ali a gente começa o segundo ponto. A preparação histórica e religiosa. Aí o envio de Cristo, ela não é um plano improvisado ali. A vinda do Messias se deu no tempo que Deus quis. E aí a gente tem a questão histórica, por exemplo. Assim, se você fosse analisar a Bíblia, você analisaria o Gênesis, por exemplo, a entrada do Êxodo, o pessoal, Abraão, Isaac e Jacó, os filhos de Jacó descem para o Egito. Eles vão caminhar rumo à terra prometida quando Moisés liberta eles. Acima de 20 anos morre todo o pessoal, você tem Levítico, liturgia, tal ali conforme trata. E aí você tem Números, que é uma recontagem dessa geração, 9 Deuteronômio, a explicação da lei. Logo após o Josué entra na terra prometida, morre. Tem o período dos reis ali, período dos juízes, no melhor, e logo vem os reis para atuar junto com crônicas, por exemplo. Esther, a história de Ruth, que vai acontecer um pouco anterior ali. E quando você tem um marco na história do Antigo Testamento, que é o cativeiro da Babilônia, que é Benjamim, que é as duas tribos ali, lembrando que em 722 o povo do norte já caiu. Então, quando você tem uma cronologia, pelo menos, da invasão babilônica, 587, 596, 606, no melhor, primeiro ali, que é a contagem decrescente, você tem a Babilônia, logo após você tem o Império Medo-Persa, logo após você tem a Grécia, e entra a questão histórica aqui, que a cultura grega ela vai unificar o mundo, até inclusive por meio do grego koiné, que começa a escrita em grego 300 a.C. e vai até 300 depois de Cristo, que vai ajudar muito quando chegar as cartas de Paulo, também Roma, construção de estradas e assim por diante ali. Tanto que a escrita do Novo Testamento é a língua grega koiné, ali, que se tornou popular nesses dias ali. Então é interessante que nesse cenário Jesus é uma preparação para a vinda de Jesus quando ele vem à Terra ali. Então, até esse ponto, acredito que esteja tranquilo até nesse tópico aqui. A gente tem Jesus nascido de lei, na escritura afirma que Jesus veio da lei, nascido de mulher, quando Cristo assume a natureza humana aqui. E aqui a gente tem, por exemplo, por que Jesus nasce sobre a lei aqui? A lei só confirma a santidade que há em Jesus Cristo. A lei mostra que a pessoa de Jesus Cristo, por cumpri-la, e quando a lei tenta achar uma falha em Jesus, ou seja, vamos analisar a vida de Jesus e o que não se encaixa na lei. Quando essa análise assim é feita, quando a gente lê assim é feita, e não encontra nem algo nenhum de falhas ou um pecado cometido que a lei possa chegar e falar para Jesus, você fez isso, você está errado. Quando você tem esse homem nascido de lei que cumpre ela, então, e não acha falhas usando a lei como norma, então logo a lei fala, ele cumpriu toda a lei, não achamos nenhuma falha nele, e logo isso diz que ele é perfeito e santo. E quem escreve isso aí, não, quem fala isso aí não é eu, o Dr. Norman Russell Champlin, no seu livro O Novo Testamento Interpretado versículo por versículo, página 616, menciona a santidade de Deus, ele vindo através da lei, a lei mostrando que ele é perfeito ali. E sem contar a questão da salvação. E aí tem um detalhe interessante, porque ninguém podia achar uma falha nele,
na questão da lei. Logo, ele veio obedecer a lei de uma maneira impecável. E quem escreve isso aí é o próprio Dr. Martin Lloyd Jones, citando que Jesus é alguém que não é encontrado falhas nele. Esse é o livro dele, Estudos do Sermão do Monte, se não me engano, página 600 e alguma coisa também. 616, 316, não lembro. Então Jesus, nascido sobre a lei, veio para cumprir a lei, assumindo a forma humana. E logo após o terceiro ponto vai dar para a gente a ideia de adoção de filhos. Aí a obra do filho não apenas trouxe o perdão para o homem, porque coloca o homem perto de Deus, porque isso foi perdido no Éden. E aí você tem algumas vezes o Espírito Santo ter que vir de uma forma esporádica para atuar sobre o homem. Mas quando Jesus vem, ele traz o perdão para todo homem, ou seja, agora vocês são perdoados. E agora, através do que eu fiz, você pode ser adotado por Cristo como filho. Na questão de filhos. Isso não era uma prática judaica, mas para os gentios sim. Então, os homens foram colocados diante de Deus através de Cristo. A lição cita um termo aramaico de Abba Pai, que vai dar uma ideia de paizinho, dizendo que uma interação entre o filho e o pai, tratando que aqui indica respeito e confiança. Então, através do que Cristo fez, a gente entende que pode estar de novo perto de Deus. O terceiro ponto, a gente tem Trindade no plano de salvação. Você já sabe o que é Trindade, o plano da salvação. Aí Jesus veio do céu para cumprir a vontade de Deus. Já foi tratado que não é subordinação. Um pouco anterior agora no vídeo ali. Mas o interessante é que o texto vai usar o texto de João 6,38, dizendo: eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esse texto aqui, ele é uma pedra no pé dos unicistas. Por quê? Porque ele trata um detalhe interessante aqui, porque ele fala de duas vontades, minha vontade, levando a ideia de Jesus, e a vontade daquele que me enviou. São duas vontades no texto. Não tem como dizer que é uma pessoa aqui, haja visto que o texto do batismo da aula 1 já resolve muita coisa ali. Então, através de Cristo, ele veio, executou a vontade de Deus. Essa obediência alcançou a entrega voluntária da sua vida, sendo obediente até a morte de Cristo, até a morte de cruz, através de Cristo. Aí, por meio da sua vida, sem pecado e morte sacrificial, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. E aqui a gente tem um detalhe interessante, por exemplo, a teologia de Santo Anselmo. O que ele fala? Olha que interessante, ele diz assim: a pessoa do Pai foi ofendida através de Adão, pelo que Adão fez. Mas essa ofensa que a pessoa do Pai recebeu não pode ser aplacada por alguém que seja inferior. Precisa ser alguém da mesma altura da pessoa do Pai, para que a ira do Pai seja aplacada, uma pessoa santa que se encaixe nos detalhes da lei ali. Ou seja, é claro que nem existia lei, mas tudo que a lei vem aqui, a pessoa de Cristo se encaixa perfeita nela e ele supre a lei. Então, assim, a pessoa do Pai foi aplacada, mas quem pecou foi um humano. Então precisamos entender. Então a teologia dele diz assim: então precisa alguém da mesma altura para aplacar a ira de Deus. E aí é citado o texto de Filipenses 2,5, dizendo que ele, Jesus, sendo em forma de Deus, não usurpou em ser igual a Deus, antes aniquilou-se quando veio à terra na forma humana, na condição de servo, para morrer e depois retomar de novo a sua glória. Mas quem pecou não foi um ser divino igual à pessoa do Pai, foi um homem. Então é neste momento que Jesus precisa vir ao mundo, se encarnar para se adequar à condição exigida e logo morrer e aplacar a ira de Deus ali. Então, nesse contexto, usando essa teologia de Santo Anselmo, então a gente tem aqui que, por meio da sua vida, sem pecado e morte sacrificial, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita ali. O segundo ponto do terceiro tópico que a gente está tratando aqui: o Filho é o único caminho
de acesso ao Pai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Aqui é um detalhe interessante porque a gente já leu várias vezes esse tratado aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, por que Jesus é o caminho? Você já fez essa pergunta? Simplesmente Jesus é o caminho porque ele é a própria verdade, porque ele é a própria vida. Ou seja, a base dele ser o caminho é porque ele é verdadeiro. A base dele ser o caminho é porque ele é a própria vida. Ou seja, ele é o caminho, a verdade e a vida se acoplam a quem ele é. Ou seja, a gente entende assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É porque... Por que ele é o caminho? Porque ele é a própria verdade em pessoa. É porque ele é a própria vida em pessoa. O Dr. Tassos ele chega a citar que o Pilatos ele quase descobre essa virtude nos dias em que ele vai interrogar a Jesus ali. Ele chega e pergunta para Jesus o que é a verdade ali. E chega a hora dele ouvir, ele sai. Então assim, ninguém vai ao Pai se não for por ele, porque ele é a revelação plena da pessoa do Pai. E aqui se relaciona a economia da Trindade que tem aqui. E aí, conforme a Escritura, a gente entende que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. E o Espírito Santo vem testificar o que Jesus fez. Por exemplo, a gente vê em muitos cenários: ah, eu sou cristão, eu sou cheio do Espírito Santo, eu fui tomado pelo Espírito Santo, mas esse homem não consegue reproduzir o que Cristo fez, porque quando o Espírito vem, ele vem para testificar o que Cristo fez, não só como consolador, pelo contrário, ele vem para testificar, ensinar para a gente as coisas que vão acontecer. E o detalhe interessante aqui, Jesus escreve dizendo assim: eu vou rogar ao Pai para que ele envie outro consolador. A palavra outro ele tem dois sentidos, alós e heteros. A palavra ali outro de João é alós, um da mesma altura, mesma patente. Quando você tem esse texto de Paulo, ainda que venha um anjo e traga outro evangelho, essa palavra outro é heteros, algo totalmente diferente. Então fica esperto nisso, porque essa lição está trazendo para a gente vários pontos sobre a morfologia da palavra ali. Então há um só Deus e a nossa fé, a gente é salvo unicamente através de Jesus Cristo. A gente tem... garganta não tá boa hoje. A gente tem o terceiro ponto: a aplicação da salvação por meio do Espírito. O Espírito é chamado de Consolador, Espírito da Verdade. Aí sim, detalhe interessante. Jesus vai dizer assim que ele vai pedir ao Pai, vai rogar outro da mesma patente. Então logo, se o Espírito Santo é Consolador, Jesus também é. Jesus também é. Aqui, vou clamar ao Pai, é o Espírito Santo chamado de Consolador e Espírito de Verdade. Se Jesus diz assim: eu vou clamar ao Pai para que envie outro, e a palavra outro é alós, um da mesma patente, da mesma altura, então logo Cristo também é a própria verdade em pessoa. E aqui o detalhe interessante sobre, porque em Gênesis 6:3, Gênesis 6, o Espírito Santo sai da terra e ele retorna esporadicamente sobre alguns dos homens. E o texto de Ezequiel fala que ele está sobre as rodas do trono. Aí o detalhe interessante, porque ele não está na terra, ele vem na terra. E quando Jesus está na terra, Deus está no céu, o Espírito Santo também, Jesus vai rogar para que o Espírito venha. Olha o detalhe interessante, tem uma pessoa que envia do céu o Espírito Santo, tem uma pessoa que está na terra pedindo o Espírito Santo e outra pessoa que vem sobre os homens, que é o Espírito Santo, para tratar o que Jesus fez. Então só aqui você tem as três pessoas. Olha o detalhe interessante, porque em Atos 1, os apóstolos estão olhando Jesus subir. Apocalipse 5, ele vai tomar o livro selado. Quando ele chega ao céu, abre o livro selado ali. E nisso o Espírito Santo é enviado à terra e ele chega em Atos 2 aqui. Então a aplicação é a salvação pelo Espírito, a aplicação da salvação pelo Espírito é justamente o Espírito que vai vir. É ele quem vai ensinar toda a verdade. Porque que a gente conhece as palavras de Deus, vários pontos que estão de salvação, é porque o Espírito Santo vem revelar o Cristo que fez ali.
É ele que ensina a verdade, é ele que regenera, mostra para o ser humano que ele tem uma vida nova para seguir. É ele que sela aqueles que creem. Até a palavra crer aqui, ela está no tempo presente, uma ação que começou hoje, que ela não termina, precisa ser duradoura. Então a ideia do calvinista diz assim, uma vez salvo, porque eu já criei. Não, crer é sucessivamente, diariamente ali. Então o Espírito Santo vem testificar Cristo, revelar a pessoa e obra ao coração humano. Então o Espírito Santo nunca age independente do Filho. Eles agem em um conjunto e a ideia dele é exaltar a glória do Deus triuno. Então esse detalhe é interessante aqui, que o plano da salvação ela é uma obra da Trindade, ou seja, Deus envia, o Filho executa e o Espírito aplica. Isso é economia da Trindade. A conclusão eu não vou ler para vocês, mas só vou destacar ali o amor eterno, soberano de Deus destaca a perfeita unidade ou união entre a Trindade. Então Deus abençoe vocês. Aula, a semana que vem eu vou ver se eu consigo gravar no meio da semana, ou quarta, ou talvez a quinta-feira, a outra aula. Espero ter ajudado vocês de alguma forma aí, tá bom? Abração.